Olá, bem-vindo ao meu canal, Roberto Tacani, Planta em Pote. O objetivo desse canal é tentar passar as informações sobre o cultivo de plantas em vaso, informações técnicas de uma forma um pouquinho mais fácil para todos compreenderem. O assunto de hoje, o tema, é substratos ácidos. Isso é um problema? Isso pode afetar a planta? Bom, esse assunto é um pouquinho complicado para explicar a todo mundo, né, de uma forma um pouquinho mais simples, mas confesso que eu levei uma semana para tentar demonstrar para vocês de uma forma bem simples como que isso na verdade afeta as plantas. Esse assunto eu abordei neste livro aqui, né, Técnicas de Substrato para a Floricultura, e ela está bem descrito. Okay? Se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro aqui, principalmente para quem gosta muito de planta ou para quem trabalha com plantas, eu acho muito interessante vocês terem o livro. Okay? Vamos tentar explicar um pouquinho sobre a acidez de uma forma geral, ok? O acidez, tecnicamente, a gente fala de pH, tá certo? Pzinho, é o Pzinho mais o H maiúsculo, tá certo? Eu não vou entrar muito em detalhe, porque senão a gente vai dar aula de química aqui, né? Mas enfim, o pH seria o índice que mede a acidez em tudo, né? Então, eu vou demonstrar aqui de uma forma bem simples, né? O que é o pH, qual a variação e aonde estão o pH de algumas soluções, algumas questões práticas. Assim vocês vão entender bem. De uma forma geral, tudo que está envolto da gente, ela é ácida, vocês sabiam disso? Bom, aqui é um esquema bem simples, bem simplificado do pH, né, do índice do pH que vai de 0 até o 14, tá? Então, a solução, por exemplo, que tiver o índice de 7, ela é neutra. Abaixo de 7, ela é ácido e acima de 7, ela é básica ou alcalina, tá certo? A grande maioria do substrato, elas são mais para ácido, tá certo? Então, a gente vai fazer uma breve explicação aqui nesse índice de 0 a 7. Vou repetir, quanto mais próximo ao zero, mais ácido, tá certo? E quanto mais próximo do 7, menos ácido. Por exemplo, né? O cafezinho que a gente toma todo dia, né? Ela fica nessa faixa aqui, tá certo? De 4 a 6. Aqui seria o cafezinho, tá certo? O refrigerante, né? Ela já fica um pouquinho mais ácido, tá? Até em torno de 6, tá certo? Então, o substrato, como a gente vai comentar posteriormente, ela fica nessa faixa aqui, tá? Do ácido quando for de origem de matéria orgânica, né? Tá certo? Mais uma na planta que eu queria falar para vocês é sobre o hormônio de enraizamento, né? Que eu já comentei algumas vezes. Um dos hormônios de enraizamentos que estão ativos, que são produzidos pelas plantas, né, no dia a dia, é o AIA, tá? O que significa o AIA? Tá? Ela significa ácido indol acético, ou seja, o hormônio que se encarrega de fazerem o crescimento das raízes
ela é um ácido também. Olha que interessante. Bom, vamos voltar ao assunto substrato. O nosso vídeo vai ficar interessante daqui para o final do vídeo, não vai desligar, hein? Tá certo? Bom, vamos falar então da acidez dos substratos, né? Tá certo? Alguns já comentam comigo, aliás, comentem aqui no vídeo, viu? Eu acho interessante porque é em cima desses comentários que eu tenho ideia se você está captando as minhas mensagens, ok? Algumas questões, algumas pessoas perguntam se o substrato ácido ou substrato pouco ácido interfere no crescimento das plantas. Sim, interfere muito, tá certo? Eu já comentei aqui num dos vídeos, né, que na verdade eu confronto, né, terra versus substrato, né? Inclusive tem colegas que falam em terra como substrato no vaso. Não se faz isso. Eu não aconselho fazer isso, tá? Porque substrato é um produto processado e terra não, né? E terra, na verdade, você está simplesmente pegando um material que pode estar contaminado e pode ter as suas características completamente diferentes daquela outra que você coletou em outro local. Né? A gente está falando aqui de substrato, tá? Os substratos profissionais, elas podem ser formados de dois materiais, de duas fontes principais. Né? A primeira seria os minerais. Né? Então, materiais como vermiculita, perlita, ou própria areia, né? Elas praticamente são inertes, né? Elas não são ácidos nem são básicos, né? Então elas são neutras. Então quando a gente faz essas análises, a gente vai ver daqui a pouco, essas análises, os resultados mostram para a gente que elas praticamente são neutras, elas não interferem na acidez de um substrato. Agora, se o seu substrato, a fonte do seu substrato for orgânica, né, o material orgânico normalmente elas apresentam acidez um pouquinho maior, né, do que a mineral. Eu comentei um pouquinho de como a gente pode fazer essa aferição, essa medição da acidez, né? Vocês em casa não precisam fazer isso. Normalmente o substrato, ela já vem, esse substrato comercial, ela já vem num pH muito próximo das plantas que as plantas precisam. Então não há necessidade. Esse pH, acidez, o índice de acidez vai variar de material para material, tá certo? O material novo tem um pH e esse mesmo material mais velho tem um outro pH. Então é por isso que no cultivo profissional a gente sempre tem que estar aferindo, medindo como é que está o pH do substrato. Por exemplo, o material que eu utilizo bastante, né, nas nossas pesquisas, no nosso orquidário, na UFC, ela apresenta um pH de 4, de 4,2, 4,5 e altera muito com os lotes. Né? Então a gente tem que sempre ficar de olho nesse índice de pH, tá? Além da salinidade que eu já comentei aqui. Mas como é que essa acidez interfere no cultivo das plantas em vaso? Né? A gente está falando em plantas em vaso, em plantas em substrato. Né? Então, existem já várias pesquisas e até publicações. Por exemplo, né, eu vou deixar a lista aqui. Olha só, os antúrios, por exemplo, gostam de substrato com pH
relativamente ácido, né? Então, com um pH entre 4,5 a 5,2, 5,5. As orquídeas também elas entram nessa faixa. Calanchoe e crisântemo, por exemplo, elas já preferem um pouco menos ácido, né? Eu vou deixar rapidamente aqui descrito, né, o índice ideal da acidez para algumas culturas. Isso é muito interessante, né, vocês conhecerem, né? Por isso que muitas vezes quem tem várias espécies acaba acertando em né, numa espécie e errando em outras, né? Então você precisa compreender melhor as espécies, né? Vocês entenderam por que eu sempre comento da diferença do substrato com a terra, né? Essa terra que nós agrônomos falamos de solo, tá? Na verdade, no substrato, jamais o substrato passaria por um processo, por exemplo, de correção do pH, né? Na agricultura tradicional a gente fala em calagem, né? No substrato não, eu já utilizei substrato para orquídeas, eu uso, né? Com pH extremamente ácido, em torno de 4, 4,5, não tem problema nenhum, tá certo? Agora eu teria problema se o substrato estivesse com pH neutro ou alcalino, né? As orquídeas praticamente iriam morrer, tá certo? Então, quando a gente fala de substrato, é muito diferente da terra, né? Como a maioria comenta. Então, são duas coisas completamente diferentes, tá certo? Uma outra coisa que a gente precisa comentar rapidamente aqui, mas é assunto de outro vídeo, né? É com relação à adubação, né, no substrato. Existem adubos que são extremamente salinos. A salinidade não tem nada a ver com a acidez, tudo bem? São duas coisas completamente diferentes, salinidade e acidez, tá certo? Então, os adubos, por exemplo, muito salinos, como eu vou falar ainda no vídeo posterior, elas deveriam ser evitados, como eu evito, né? No uso nos substratos, no cultivo de plantas em substrato, né? Por quê? Porque ela saliniza demais, tá? E pode ocasionar problema com as suas plantas. Todo vídeo, né, eu peço ajuda sempre para uma entidade que trabalham com idosos ou crianças. E nesse caso é uma entidade chamada Projeto Joãozinho, que trabalha com crianças, ok? Eles acolhem crianças, dão alimentação, e dão roupas, e dão tudo que o pessoal precisa, né? As crianças mais vulneráveis precisam. Então eu vou deixar aqui no próximo slide o contato, se vocês puderem ajudar, a gente agradece. E também peço ajuda de vocês para o nosso vídeo, né? O nosso canal. Eu preciso que vocês compartilhem. Muita gente vê o vídeo, mas não clica no joinha, né? Não se inscreve, tá certo? Esse vídeo é gratuito, gente, não precisa pagar nada. É só vocês clicarem no joinha, tá? Se inscrever, que ajuda bastante a gente, ok? Então, a gente agradece e aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado!